Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da primeira carta aos Coríntios, só que mudando de Bíblia, tá? Nós vamos para a Bíblia de Estudo Max Lucado, essa daqui é uma versão NVI. Hoje faremos o capítulo 6, com as notas laterais, aqui. Não farei o 7, hoje também está o capítulo 7, porque ele é longo. E também tem notas laterais, tá? Então vamos lá. Capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar ao mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. O perigo da imoralidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vamos agora para as notas de estudo. Lições para a vida. Localize-se. Paulo nunca permitiu um comportamento sexual imoral na igreja. No entanto, permaneceu cheio de compaixão ao tratar disso com as pessoas. Observe, o comportamento imoral nas igrejas deve ser tratado com firmeza, mas com sensibilidade. Medite. Seu corpo é instrumento de Deus. Destina-se à obra e glória divina. Os cristãos de Corinto tinham sérios problemas com imoralidade sexual. Quando se tratava do corpo, eles insistiam: tudo me é permitido. 1 Coríntios 6,12. A filosofia deles convenientemente separou o corpo de espírito
Divirta-se com o corpo, honre a Deus com o espírito. Sábados selvagens, domingos de louvor. Você pode ter de tudo. Paulo não concordava com isso. Ele rejeitou essa dicotomia. Ele lembrou aos seus leitores de que Deus mescla corpo e alma, elevando-os a um status igualitário. Seu corpo não é um brinquedo. Pelo contrário, seu corpo é uma ferramenta. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6,15. Que trabalho é mais importante que o de Deus? Isso não é a razão para as ferramentas de Deus serem preservadas? Espere um momento. Eu ouvi você bufando. Manter meu corpo. Eu não quero falar sobre meu corpo. Nós já ouvimos bastante, não é? Comer refeições balanceadas. Fazer exercícios regularmente, evitar gorduras, comer proteína, descansar. Já ouvimos bastante e nós já estragamos tudo. Cada um de nós já estragou. De um jeito ou de outro, todos nós já administramos mal o corpo. Você está pensando, Max está dando uma de advogado de acusação. Não. Não estou. Você não precisa de um puxão de orelha. Um lembrete, talvez, mas um puxão de orelha? Não. Sim. Sua barriga pode estar meio mole, mas seu coração também está. Mole para Cristo, mole para os outros. De outra forma, você não estaria lendo este livro. Continue assim. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. 1 Timóteo 4,8. Se você for forçado a escolher, fique com o coração mole em vez de o corpo duro, mas não acho que uma escolha seja obrigatória. Preserve os instrumentos de Deus, alimente-os. Quando ele precisa de um implemento vigoroso, um servo que esteja descansado o suficiente para trabalhar, alerta o suficiente para pensar, deixe-o encontrar esse implemento em você. Mais importante, ele vive em você. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? 1 Coríntios 6,19. Paulo escreveu essas palavras em oposição à obsessão sexual dos coríntios. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. 6,18. Que evangelho libertador! Nenhuma mensagem voa mais para o norte que essa. Sabe aquela frase que ouvimos muito nos dias de hoje? Meu corpo, minhas regras? Qual é a resposta de Deus para ela? Não, ele não é seu, ele é meu. Aplique. O desejo sexual deve ser dirigido e disciplinado se quisermos viver de acordo com a vontade de Deus. Que estratégia você tem para refrear e controlar seu apetite sexual? Desenvolva essa estratégia e se prenda a ela. Qual seria o custo do descontrole nesse aspecto da vida? Comporte-se como Cristo em relação a esse delicado assunto. E é isso, gente. Chegamos ao final aqui do capítulo 6 e amanhã a gente volta ao capítulo 7, que é acerca do casamento. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.